Obrigado, Jonas. Bom dia, pessoal que foi chegando aí. Me sinto muito feliz e honrado de poder estar compartilhando com vocês hoje. Eu sei que o tempo é um fator escasso e muito valioso de cada um de nós, e espero, então, que esse nosso tempo seja muito proveitoso, né? Que seja um tempo que a gente possa dizer assim, puxa, valeu a pena adquirir aquele conhecimento, conhecer aquelas possibilidades. A gente vai falar de diversas temáticas, então a gente não vai pegar uma e aprofundar extremamente nela, mas a gente vai falar das possibilidades que existem, né? Tendo em vista também o público, né, que é bem distinto aqui, diversas atividades, diversos regimes tributários. Então, já vou começando ali. Quero dar um oi para o advogado também, Guilherme Seste, também O doutor Guilherme está nosso, aí. Tá aí. Doutor Guilherme Seste, nosso grande parceiro, nosso cliente, tributarista também, que tem toda a liberdade aqui de contribuir no que ele achar necessário, tanto com o Júnior como com o Jordão. O Guilherme já foi nosso convidado em outras ocasiões e hoje ele vai ficar de técnico, nosso técnico. Júnior, o pessoal que não te conhece ainda, conta quantos anos estás nessa caminhada tributária aí, cara? Então, vou deixar o Guilherme dar um bom dia para o pessoal aí primeiro. Bom dia, prazer estar aí com vocês. Doutor Guilherme Seste. Guilherme, né? Muito Guilherme, né? A gente tem uma simpatia especial por Guilherme, cara. Quantos anos? Depois eu vou dizer assim, ó, o Guilherme responde. Aí um dos dois assume. Então, gente, Jonas, tu tinha perguntado sobre... Para quem não te conhece, cara, quantos anos aí na área tributária? Bom, gente, então, para quem não me conhece, eu trabalho na Mega Office há 21 anos, desde o ano 2000. Começando como trabalho convencional da época, de office boy, mas já no ano 2002 eu fui entrando no setor fiscal, então aí pelo menos 18 anos já relacionado a tributos, então eu fui aprendendo da maneira antiga, fui aprendendo na escrituração, em DOS e até mesmo em livros escritos. Então eu peguei o tempo da transição para o Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, e pude acompanhar o quanto a legislação foi se tornando mais complexa nessas últimas 2 décadas, porque antes poderia ser mais arcaico, só que era mais simples, muito menos possibilidades. A legislação foi alterando, não no sentido de simplificar, algumas promessas de simplificar, mas na prática o que a gente vê é, como o Jonas falou, um pouco de retalhos, e o fato de conhecer essa colcha de retalhos acaba sendo fator primordial para muitas empresas, acaba sendo o diferencial perante o concorrente. Sim. Saber as nuances do seu segmento, dos seus produtos, ali é onde que ele consegue se reorganizar, reclassificar, etc., para ter uma margem de lucro melhor. Então, a gente vê muitos empresários dando cada vez mais atenção para isso, e é nesse sentido que a gente quer ajudar. E nós definimos, então, que nós iremos apresentar 10 possibilidades, né, Júlio? Vamos começar? Eu acho que eu já posso ir compartilhando a minha tela, então? Sim, acho que sim. Vamos ver se você consegue colocar em tela cheia aí. Jonas, tem que clicar ali para habilitar. Ok. Do ladinho do share screen ali, uma setinha. É segurança, não. Onde é que é? É em segurança, né? Vou tirar a tela. Permitir. Ok. Deu. Então, vou compartilhar. Permitido aqui, Júnior. Tá. Ah, agora veio. Agora veio. Me confirme se está em tela cheia. Está abrindo.
Tá vendo? Tá aberto, Então, tela cheia. aqui. Maravilha, gente. Então, nós vamos falar sobre planejamento tributário, oportunidades legais. A gente dividiu em 4 temas principais, tá? Para elucidar as oportunidades. O que nós vamos ver, então? Primeiramente, a diferença de planejamento tributário e recuperação tributária. São 2 coisas diferentes e complementares, tá? Vamos falar também das 10 possibilidades que encontramos no planejamento tributário. Tá? Então, elencamos as 10 situações principais que a gente tem visto nas empresas, alternativas, que nem todas as 10 ao mesmo tempo, né, vão se aplicar à sua empresa, mas provavelmente algumas delas sim. Daí a gente vai entrar mais propriamente dito em recuperação tributária. O doutor Guilherme Jordão vai falar esse tema. E depois vamos ver o que está mudando para 2022, quais os projetos de lei, o que está no Senado, o que está na Câmara de Deputados aí, que pode afetar a economia, que pode afetar as nossas empresas para o próximo ano. Vamos lá, então? Bora! Bora! Então, planejamento tributário versus recuperação tributária. Qual a diferença? Bom, planejamento tributário é pegar e colocar uma lupa na tua empresa na data de hoje, ver as possibilidades, entender a legislação, o que ela permite, o que ela não permite, olhar um pouco fora da caixa também, como que você poderia reorganizar a sua empresa a fim de ter uma economia, pensando daqui para frente. Então, o planejamento tributário, ele olha o futuro. Ele visa mudanças que no futuro vão te trazer economia. A recuperação tributária também coloca uma lupa na empresa, mas é olhando o passado. Então, é a reabertura dos cálculos dos impostos, de forma a ver assim, será que algum imposto a minha empresa pagou a mais? Porque a legislação muda, então, por exemplo, créditos que não eram permitidos lá em 2017, 2018, passaram a ser permitidos em 2019, 2020. E foi dada a oportunidade das empresas reabrirem nos últimos 5 anos. Então, nós vamos abordar, assim, mais especificamente, quais oportunidades de recuperação tributária, mas, em linhas gerais, é isso. O planejamento é se reorganizar para o futuro e a recuperação é olhar o passado e reaver valores pagos a maior. Vamos, então, falar das 10 possibilidades no planejamento tributário. Primeiramente, a mais clássica é a migração de regime tributário. No Brasil, a gente tem 4 regimes tributários possíveis. É o Simples Nacional, lucro presumido, lucro real e existe o lucro arbitrado. Tá? Esse é muito pouco conhecido, mas nenhuma empresa quer entrar, só quando a Receita Federal te inclui nele, ele é o pior de todos. Então, a gente esquece esse aqui. A empresa, então, ela pode avaliar as possibilidades dela ficar enquadrada no lucro presumido, lucro real ou Simples Nacional. Via de regra, a migração de regime ela é sempre com data a partir de 1º de janeiro de cada ano. Então, essa época agora é a época de avaliação. Como é que foi o ano de 2021? Tá? Quanto de tributos a empresa pagou? Qual o percentual de carga tributária efetiva? E fazer uma simulação tributária dentro de outros regimes. Qual seria a carga tributária da empresa? Em linhas gerais, tá? O Simples Nacional, ele é o regime para micro e pequenas empresas que unifica diversos tributos dentro de uma guia só. Só que o Simples, ele tem alíquotas escalonadas. Então, para quem é bem pequeno, para quem é micro, para quem está começando, né, vamos supor, faturamento de R$20 mil, R$50 mil, R$100 mil, quase sempre o Simples Nacional vale mais a pena. Quando a empresa já passa a atingir um patamar maior de faturamento, por exemplo, 200, 250, e dependendo da atividade dela também, o lucro presumido ou o lucro real já podem ser melhor.
E a diferença entre o lucro presumido e o lucro real é, digamos, o seguinte: o lucro real, a empresa precisa calcular o seu lucro na ponta do lápis, digamos assim, e vai pagar os maiores impostos sobre este lucro. E o lucro presumido, a Receita Federal já dá uma presunção de lucro, tá? Por exemplo, 8% lá para o comércio, não importa se o teu lucro é 5, se é 10, se é 40, sobre 8% a empresa vai pagar o imposto de renda dela, tá? Então, em linhas gerais, essas são as diferenças de regimes tributários, e a primeira possibilidade é migrar de um para outro. E qual a segunda possibilidade? Júnior, eu posso fazer um parênteses aqui? Claro. A importância das empresas, né, entenderem os regimes tributários, né, de modo geral, né, é tão irrigado, então, assim, necessário para você fazer um planejamento adequado, porque não necessariamente você trocar o regime vai te conduzir para uma redução de carga tributária. A gente até estava conversando ontem, em alguns casos, você sair, por exemplo, de um Simples Nacional, que você tem uma carga tributária maior, a maior parte das vezes menor, e ir para um lucro presumido, te abre portas que você não tinha. Então, por exemplo, a gente, trazendo para o mundo, para os exemplos, né, para os casos práticos, que eu acho que é uma coisa interessante, a gente sempre tentar mesclar a teoria e o que acontece na realidade. Tem casos de pequenas empresas que muitas vezes elas sequer são recebidas, né, nos possíveis clientes por serem do Simples, né? Então, a primeira pergunta que o comprador faz é: você dá crédito de ICMS? Sim. Se você não dá crédito de ICMS, você não consegue nem passar a primeira entrada, a primeira barreira com o teu cliente, né? Então, a gente teve, por exemplo, um caso aqui em que a gente só fazendo essa mudança e a empresa entendendo que a majoração tributária do presumido para o Simples não era tão grande, né? Ia ter um acréscimo tributário, isso geralmente é o que acontece, mas essa majoração não era tão significativa a ponto de tornar o negócio inviável, e a empresa cresceu o faturamento em 3 vezes em 12 meses. Né? E já estava batendo no teto ali, né? Estava batendo no teto. Ela chegava era uma empresa que fornecia para supermercados, né? Então ela chegava no mercado e o mercado perguntava: você dá crédito ICMS? Ela dizia: não. Então simplesmente eu não tenho como nem ouvir a tua proposta. Porque o mercado tem todo um modus operandi, né? O setor de compras, de cadastro de produtos, que para ele vai mais a pena, às vezes, pagar um pouco mais caro e pegar de um fornecedor que dê crédito ICMS, porque a grande maioria dos fornecedores dele fazem isso, do que comprar de uma empresa que está no Simples. Então, às vezes, entender essa realidade é importante para você fazer o teu planejamento, né? A gente, às vezes, não só olhar para saber se você vai pagar menos ou não. Quem são os clientes valorizam esses créditos ou não? Trabalha mais para pessoas físicas ou é para pessoas jurídicas? Se é para pessoas jurídicas de pequeno porte, de médio, de grande, eles vão se aproveitar desses créditos. Perfeito. Exatamente. Perfeito. E eu também lembrei de um exemplo do outro lado do balcão. Um cliente nosso que migrou do Simples Nacional para o lucro real. E a gente foi fazendo uma avaliação de créditos para ele. E a gente recomendou: olha, tu precisa procurar fornecedores que não sejam do Simples, porque eles vão te dar um X percentual a mais de ICMS, etc. E ele foi pesquisando. Ele conseguiu substituir alguns fornecedores que ele disse: Júnior, além dele me dar mais crédito, a qualidade do produto era melhor e o preço, no final das contas, era o mesmo, ou até melhor. Então, foi uma oportunidade do comprador, né, melhorar a qualidade do produto que compra e reduzir o custo de aquisição, né? É o que tu falou, né? Só que da ótica do comprador, né? E aqui a gente já entra nesse item 2, que é a negociação de preços com clientes e fornecedores. Então, quem conhece bem o seu regime tributário sabe, por exemplo, para os clientes, quanto de crédito ele dá. Isso é um poder de negociação. Sim. Porque o que acontece? Uma empresa, se tem o setor de vendas precisa saber isso. O setor de vendas precisa saber que é um argumento assim: eu estou te cobrando tanto, só que o teu custo líquido é menor, porque tu vai ter essa e essa dedução. Inclusive, conhecendo o regime tributário do cliente. Por exemplo, você é lucro real? Sim, sou lucro real. Então, 9,25% entre PIS e COFINS vai se transformar em crédito para ti. Então, e também do lado
da compra, né? Eu, como comprador, saber os meus fornecedores quanto por cento vai dar de crédito para saber o custo efetivo de cada aquisição. Isso acaba sendo, em alguns casos, o diferencial na hora de fechar uma venda ou uma compra. Perfeito. Vamos para o item 3 aqui, então, gente. Desoneração da folha de pagamento. Então, existe o regime específico da folha de pagamento para alguns setores. Setor de construção civil, setor de telecomunicação, de TI, alguns tipos de indústrias, como, por exemplo, indústria de máquina, pode substituir 20% de INSS da folha por um percentual de 3,5% a 4,5% sobre o faturamento. Então, uma avaliação que se faz. O que vale mais a pena? Pagar 20% da folha de pagamento ou pagar 3,5% sobre o faturamento? Então, para os setores que podem ter essa condição, a gente faz essa simulação anualmente. Pode ser que até ano passado valeu a pena um regime, agora, a partir de agora, passe a valer a pena outro, né? Então, também é algo que a gente fica atento. Item 4, reorganização societária. O que significa isso? A empresa olhar assim, será que eu faço só uma atividade? Pode ser que a empresa tenha uma atividade mista. Tá? Por exemplo, ela seja comércio, mas também tenha caminhões, também cobre o frete, só que ela cobra o frete na própria nota. É possível avaliar o quanto de frete, por exemplo, estou dando um exemplo, né? O quanto de frete a empresa está cobrando e separar isso em conhecimento de transporte. Isso pode ter uma tributação menor. Outra possibilidade, né, que muitas empresas fazem é a abertura de uma holding patrimonial. Talvez o próprio dono, ele é o proprietário do imóvel, e se ele transferir para um CNPJ, abrir uma holding, ele pode ter um ganho tributário em cima. Também depende se a empresa dele é do lucro real ou não é, né? Então, digamos que um olhar do mapa da empresa, ver se é possível reorganizar ela societariamente e que está muito ligado ao item 5 ali também, separação de atividades, são itens complementares. Até o Jordão acho que tem exemplos disso também, né, Jordão? Não, isso é muito importante, porque, por exemplo, a reorganização societária e a separação de atividade, ela te abre um leque de alternativas, né? Muitas vezes a gente vê, né, a empresa ela vai crescendo, e à medida que ela vai crescendo, ela vai agregando atividades, vai agregando serviços, e tudo dentro do mesmo guarda-chuva, né? E às vezes você acaba colocando dentro do mesmo CNPJ atividades que se beneficiariam, na verdade, de estar em regimes diferentes. Então, por exemplo, você tem um comércio com prestação de serviço, né? Então, aí você está no lucro presumido. Quando você poderia, por exemplo, ter uma no lucro real, porque ela dá um lucro menor do que 32%, por exemplo, ou 8%, e a outra no presumido. Então, te permitiria você jogar com os próprios regimes tributários, né? Obviamente, quando a gente fala aqui em reorganização societária, separação de atividades, a gente não fala daquela situação em que nós temos abrir um outro CNPJ para colocar toda a folha de salários ali dentro e ter uma confusão entre as empresas, né? São coisas diferentes. De fato a gente ter um grupo econômico atuando em forma coesa, em que você pode ter, né, compartilhamento de recursos e etc., mas observando as regras contábeis, né? Assim, as empresas Sim, de fato, distinção entre as entidades, cada uma com o seu próprio financeiro. Exatamente. Então, assim, contas a pagar e receber. Você pode, por exemplo, ter um compartilhamento do administrativo, mas isso pressupõe, por exemplo, que haja um rateio de despesas, né? Então, você não pode ter uma empresa no lucro real e outra no presumido e toda a despesa está no real, né? Porque aí você gera um risco, um passivo tributário para a empresa, que é justamente o que a gente não quer. Agora, por exemplo, você tem casos clássicos, né? Você tem, por exemplo, um hotel, né? O hotel tem um restaurante. Não necessariamente as atividades de comércio de alimentos e prestação de serviços de hotelaria devem estar no mesmo CNPJ. Eles podem ser atividades, e na grande maioria das vezes faz sentido serem atividades separadas, né? Ou então a empresa presta serviço de transporte também, né?
E aí ela separar a frota, né, permitir que você tenha a distinção, daqui a pouco você prestar serviço para terceiros, fazer a cobrança do frete, que muitas vezes você não consegue fazer sendo o vendedor direto da mercadoria, né, te abre essa possibilidade. Separação dos imóveis, muitas vezes a empresa tem um imóvel lá dentro, e esse imóvel, ele não é, por exemplo, a gente pega, por exemplo, o balanço patrimonial da empresa, ele não tem necessidade de estar ali dentro, né? A gente pode, por exemplo, tirar este imóvel, fazer um contrato de locação, gera uma renda para o dono do imóvel, né? Dissociado do negócio, então, por exemplo, pode garantir, inclusive, que o sócio consiga tirar algum tipo de recurso. Muitas vezes a gente sabe que os sócios acabam recebendo tudo por dividendos, né? Se a empresa não tem lucro, ele não consegue tirar, isso te gera um problema, né? Você vai tirar dinheiro como? Vai pagar para o labore, para o sócio? Então, assim, você tendo um contrato de locação te permite você, nesta outra empresa, ou mesmo uma pessoa física, né, ter uma renda. Então, assim, a separação de atividades, ela é algo, se feita corretamente, né, essa é a grande questão, porque muitas vezes isso é feito de supetão, sem o devido planejamento. Ela é muito valiosa, é um instrumento muito bom. A gente teve um caso aqui recentemente, inclusive, que era uma empresa do Simples, e fazia venda de livros. Só que o que acontece? O Simples nem sempre você consegue usufruir de todos os benefícios fiscais, por exemplo, que tem no regime geral, né? Então, o que a gente fez? A gente manteve a atividade de ensino no Simples, abriu uma empresa que faz comércio de livros, essa empresa que tem comércio de livros passou para o presumido, recolhendo basicamente NPJ e contribuição social, né? Então, assim, a carga dela, que era de 11%, passou para 3%, porque ICMS é imune, PiscoFins é isento, e essas isenções ela não aproveitava no Simples. Então, assim, você consegue gerar várias alternativas para o teu negócio, né, fazendo dessa forma. E muitas vezes nós notamos que o empresário, obviamente, ele vai precisar ter uma disciplina depois de distinguir as contas que são de uma e de outra. Correto, Jordão? Então, é muito importante que o empreendedor, a contabilidade, o departamento tributário, jurídico, encontra uma possibilidade e a equipe do contas a pagar, contas a receber, enfim, do financeiro, da tesouraria, observe a distinção entre as contas. Concorda com isso? Isso é essencial, né? Isso é essencial. Então, você ter, por exemplo, um contrato de conta corrente entre empresa, né? Que justamente para você, quando tem fluxo financeiro, esse fluxo financeiro tem um instrumento que regra ele antes de qualquer tipo de fiscalização tributária. Isso é muito importante, né? Você ter rateio de despesas. Nada impede que o dinheiro circule entre as empresas. Só que ele tem que ter, só que o caminho, justificativa. Ele tem que ter, exatamente, ele tem que ser rastreável, você tem que conseguir comprovar, isso aqui veio para cá por causa disso, essa conta aqui foi paga dessa forma, mas a gente faz um encontro de contas, as despesas são de fato lançadas de acordo com o aproveitamento delas por cada entidade, né? O que a gente vê muitas vezes acontecer é a empresa jogar todas as despesas, por exemplo, no lucro real, né? Ou todos os funcionários no Simples. Sim. Então, assim, aí o trabalho de um fiscal fica muito simples, né? Porque como é que você vai ter uma empresa que não tem nenhum funcionário, né? Como é que você vai ter uma empresa que não tem nenhuma despesa, né? Então, assim, agora, quando você planeja, você de fato faz a separação, faz um rateio de despesas, o CARF, que é o Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, a grande maioria das vezes, quando o trabalho é bem feito, ele dá razão ao contribuinte, né? Você não tem nenhuma obrigação de permanecer com atividades juntas, né, no mesmo CNPJ. Então, realmente uma ferramenta que a gente gosta bastante de utilizar. Beleza. Júnior, desculpa, eu acho que eu descompartilhei aqui, cara. Tranquilo. Deixa eu colocar na frente aqui. Buenas, gente. Tá certinho aqui, tela cheia? Certinho. Pode mandar a sexta possibilidade. Estou clicando aqui, tá. Agora foi. Esse item 6 aqui também, ele é bem relevante para empresas de lucro real, que é a revisão de despesas dedutíveis do PIS e COFINS. O que acontece? O entendimento da Receita Federal e do Poder Judiciário até o ano de 2018
era que apenas alguns tipos de insumos das empresas poderiam gerar crédito de PIS e COFINS. Sim. A soma desses dois impostos representam 9,25%. Então, 9,25% sobre os custos da empresa acaba sendo um valor bem relevante. Então, muitas empresas começaram a entrar no Poder Judiciário questionando isso, requerendo direito a crédito de diversas situações, a manutenção de máquinas, material de limpeza, e por aí vai, uma gama de situações, e isso foi para o Supremo. Em 2018, o Supremo regulamentou a situação. Na verdade, o Supremo definiu o que é o conceito de insumos, que não estava claro, e foi de uma forma mais abrangente. Então, o Supremo ali abriu novas possibilidades a ser considerado como um insumo que dá direito ao crédito. Daí, no decorrer do ano 2019, a Receita Federal foi regulamentando e aceitando diversos tipos de despesas que antes não eram aceitas. Isso aqui já abre um leque lá para a recuperação tributária, porque à medida que o Supremo definiu, a Receita aceitou, a validade foi uma validade retroativa. Então, abriu uma oportunidade de olhar os últimos 60 meses e creditar de forma retroativa. A gente até teve alguns casos práticos a respeito. Isso aí, Jordão, acho que... Não, acho que complementando aqui, então, realmente, esse é uma das matérias que a gente ainda vê e que uma atuação diligente, uma atuação constante te dá bastante alternativa, né? A gente vê a questão da discussão sobre o que é insumo, né? É uma discussão que está sempre em voga, seja para você discutir para frente. Então, a gente até ia falar isso um pouco mais à frente, mas a gente acaba muitas vezes adotando alguns critérios, né, para orientar as empresas de acordo com o risco de cada tipo de crédito, porque a gente sabe, você dentro do conceito de insumo você tem aquilo que é muito claro. Então, por exemplo, você pega uma indústria de alimentos. A indústria de alimentos não tem como trabalhar sem produto de limpeza. Se ela não sanitizar o ambiente, ela vai ser fechada, né? Então, isso é muito claro que é um item essencial, que é o critério que o judiciário vem adotando atualmente, né? Só que tem outras despesas que a gente fica naquela, assim, é ou não é, né? Essencial de fato. Então, você pegar, por exemplo, um pedágio, né? Para uma empresa, despesa com pedágio, para uma empresa que faz controle de pragas, que ela tem que se deslocar, né? Para prestar o serviço na sede dos contratantes. Será que de fato é, né? A princípio, sim. Então, mas aqui a gente vai sempre avaliando se determinada despesa, por exemplo, já tem manifestação dos tribunais administrativos de forma favorável ou desfavorável. Isso é um critério que a gente gosta de usar, né, para definir se a gente vai fazer isso retroativamente ou via ação judicial, né, porque a gente tem as duas alternativas, né, a gente pode seguir tanto por uma... As duas têm suas vantagens e desvantagens, ou via administrativa ou via judicial. Se não tem, se o tribunal administrativo ele é contrário, mas tem decisão favorável judicialmente, né? Recentemente a gente está tendo muita discussão sobre a questão do LGPD, né? Os gastos com a LGPD, se são ou não são dedutíveis do PIS e COFINS, né? Tem decisões favoráveis nesse sentido. Então, realmente um tópico que as alternativas são muito grandes, né? Perfeito, obrigado. Próximo item, também relacionado a empresas de lucro real, mas relacionado ao imposto de renda e contribuição social. São os dois últimos tributos e neles existem algumas possibilidades para reduzir o lucro tributável. Uma delas se chama subvenções. O que é subvenções? É a possibilidade legal de pegar um benefício estadual e fazer uma equiparação federal. Então, uma empresa que tem um benefício de ICMS, ela pode usufruir dos mesmos moldes do benefício de ICMS para deduzir do lucro tributável, do lucro real. Outro exemplo que eu coloquei ali, provisão de devedores duvidosos. Isso nada mais é do que a inadimplência.
Então, existem alguns parâmetros de valores que a empresa vendeu, faturou, está lá em clientes a receber, só que o cliente não paga. Então, dá aquilo como perdido, de certa forma. Então, existe um procedimento contábil dentro de regras, prazos legais. Algumas regras, dependendo do valor, dependendo alguns, a partir de um ano tem que ter processo judicial. Iniciativa que a empresa tomou. E aquilo se transforma em uma despesa dedutível. Ou seja, a empresa bate, daquele valor, ela bate 24% de tributos, entre imposto de renda e contribuição social. Vamos para a 8ª, regimes de importação e de exportação. Então, no comércio exterior, existem muitas possibilidades. Via de regra, a exportação é desonerada. As empresas pagam apenas imposto de renda e contribuição social para exportar. Mesmo empresas do Simples, aí a gente faz a segregação, né, que o Simples são diversos tributos, paga só 2 ali e acaba pagando uma alíquota bem menor na exportação. Mas existe, e na importação, via de regra, existem barreiras. Né? Então, o que se paga menos para exportar, se paga quadriplicado a mais para importar. Então, tem imposto de importação, tem as taxas aduaneiras, aí tem diversos, PIS e COFINS, diversos impostos que vão um sobrepondo o outro e acaba sendo um custo alto tributário. Só que existem regimes específicos que beneficiam a importação, principalmente na aquisição de materiais sem similar nacional. Existe o regime, por exemplo, ex-tarifário, que a empresa vai adquirir bens de capital e ela abre um processo para qualificar aquele item como sem similar nacional. Nisso, fica isento do imposto de importação, o que representa em torno de 14% de economia, podendo ser mais. Então, talvez, nesse tipo de situação, passe a valer a pena comprar de fora em vez de comprar dentro do mercado nacional. Então, esse conhecimento de possibilidades no mercado exterior também acaba sendo interessante, podendo gerar uma economia para a empresa. Indo para o 9º item, escolha do município ou estado para instalação. O que acontece? Como a gente falou no início, né? Existe a guerra fiscal. Então, os municípios regulam a alíquota do ISS, que é o imposto municipal, o IPTU também, os estados regulam sobre o ICMS, alguns itens têm substituição tributária em um estado, no outro não tem. Então, a gente vê alguns casos assim, que vale a pena a empresa abrir filial em determinado estado. Por exemplo, 20% das minhas vendas são para São Paulo. Só que quando eu forneço para lá, tem que pagar um diferencial de alíquotas, etc. Se o produto sai daqui para lá, né? E tem situações que vale a pena abrir uma filial em São Paulo para vender diretamente para lá e, nisso, não ficar sujeito ou à substituição tributária ou ao diferencial de alíquotas. Né? Em outras situações, por exemplo, benefício que alguns estados dão relacionados também à importação e exportação. Tem estados que dão benefício. Não, se a empresa se instalar aqui, fizer a importação e vender aqui para determinadas indústrias, a gente devolve 75% do ICMS. E o que tu está falando, né, Júnior, é muito importante acho que todo mundo sabe aqui nessa sala que o nosso país, que o nosso estado do Rio Grande do Sul, ele não é muito competitivo frente aos outros estados da federação, né? Inclusive aos nossos vizinhos aqui, Santa Catarina. O estado do Rio Grande do Sul vem sofrendo um processo, primeiramente, de desindustrialização, desde os anos 90, indústria calçadista indo para o Nordeste e outros tipos de indústria pesada também. Primeiramente, a parte de indústrias pesadas começaram a perder para o outro lado do Brasil e, mais recentemente, na última década, comércios também, e mais recentemente ainda, infoprodutos também. Então, Santa Catarina tem uma legislação bem mais favorável para o empreendedorismo
e os outros estados do Brasil, a maioria deles também. Então, infelizmente, os nossos empresários têm que estar atentos, sim, sobre quais as vantagens de operar fora, de ter uma filial fora, enfim, abrir os olhos para outras possibilidades, para outros estados. É isso aí. Isso está muito relacionado também ao item 10, benefícios fiscais por segmento e por produtos. Existem benefícios fiscais que ele está relacionado ao teu produto e ao cliente que vai adquirir. Então, por exemplo, a venda de material médico fornecido a hospitais, etc., etc., pode ter a isenção do PIS e COFINS. Então, é uma gama de possibilidades, porque cada produto tem um NCM e cada NCM tem uma tributação. Então, o fato de conhecer a tributação específica dos seus produtos e revisar se eles estão enquadrados no NCM correto, já é um passo bem importante. E conhecer sobre o seu segmento, né? Então, aí eu olho o meu estado, quais os benefícios que existem para o meu segmento. Beleza? Talvez não exista nenhum, mas voltando para o item anterior, será que algum outro estado destina benefício para o meu segmento? Então, são coisas relacionadas. O local de instalação da empresa, a atividade dela, inclusive a atividade dos clientes dela e o produto que ela fornece. Então, é um cruzamento de informações para ser analisado para achar a melhor possibilidade. Então, gente, esse é um resumo aqui, a gente elencou 10 possibilidades, existem outras, né? Por isso é importante assim, estar bem assessorado também, né? Conversar, tirar dúvidas, não tem problema, depois dúvidas possam surgir específicas, né? A gente pode, enfim, dar sequência depois, mas é fundamental não jogar dinheiro fora, né? Saber que enquadrar a empresa de uma forma a pagar o menor imposto possível. Gostaria de dar um recado novamente, Júnior, talvez tu tirar o compartilhamento. Uhum. Beleza. Meu recado é para quem chegou depois, quando já tinha começado, nós estamos fazendo os nossos sorteios dos diagnósticos. Ali no chatzinho, está ali, as meninas já colocaram. Então, em todas as nossas mentorias, quem se inscreve para participar dos sorteios, a gente sorteia o quê? 2 diagnósticos. Um diagnóstico para gestão empresarial, a Raquel, que é a nossa sócia consultora e administradora de empresas, ela vai até a empresa e faz um checklist de diversos itens para dar uma devolutiva do que essa empresa pode evoluir a partir de um diagnóstico técnico. E também sorteamos diagnóstico de infraestrutura de TI através do Paulo, que é o nosso diretor de tecnologia da Mega Info. Ele também vai presencialmente e faz um diagnóstico sobre segurança de redes, a TI em geral da empresa, a infraestrutura de cabeamento, enfim, todos os itens da parte de infraestrutura de rede. O Paulo faz um diagnóstico de forma gratuita, mas só para quem se inscreveu, para quem deseja isso, se inscreveu e ganhou o sorteio. Por isso é tão importante quem tem essa vontade de preencher ali o nosso diagnóstico, preencher o sorteio, beleza? Júnior. Perfeito. Vamos dar sequência, então? Vamos lá. Compartilhar aqui novamente. Então, entrando mais propriamente dito em recuperação tributária. Vou passar a bola para o Guilherme Jordão, que vai nos auxiliar. Obrigado, Júlio, obrigado. Assim, antes de a gente entrar nos casos práticos, nos exemplos específicos de recuperação tributária, é importante a gente primeiro fazer um disclaimer, né? A gente desmistificar um conceito quase que geral, que toda vez que a gente conversa com empresários, com clientes, é de que a recuperação tributária ou a realização de tipos de planejamento tributário vão gerar
fiscalização ou sanções da Receita Federal nas empresas, né? Isso é uma situação que ela não é verdadeira, né? A gente que trabalha, você pode até me auxiliar aqui, a gente que trabalha diariamente com isso, né? Ingressando com ações judiciais, fazendo as perdecompes, fazendo reestruturação societária, coisas do gênero. Eu, particularmente, em todo esse meu período de advocacia tributária, eu nunca vi uma empresa ser penalizada por entrar com uma ação judicial ou por necessariamente fazer uma perder-comp, né? E é importante entender, né? Assim, a gente tem duas formas de fazer operação tributária: procedimentos administrativos, né? Que via perder-comp, via compensação, cálculos e a própria compensação direta na contabilidade da empresa, e as vias judiciais. Cada uma tem as suas vantagens e desvantagens, né? O procedimento administrativo ele te dá a perspectiva de você utilizar o crédito imediatamente, né? Então, você apurou o crédito, você já vai compensar, provavelmente na guia seguinte, você vai ter o ganho financeiro, né, da operação. Mas, por outro lado, você fica sujeito a ter a revisão desse procedimento em 5 anos. Então, o fisco vai analisar se aquela compensação que você fez, de fato, ela é correta ou não. Mas aí, obviamente, isso está relacionado à qualidade do crédito que você está utilizando, né? Então, se você fez um trabalho previamente adequado, de analisar quais são os créditos que você vai recuperar, você vai ter, certamente, um procedimento bem tranquilo. Já o judicial, a gente tem que aguardar o trânsito em julgado. Então, assim, uma vez ingressado com a ação judicial, eu só vou poder me valer do eventual benefício após o fim da ação, né? Mas, nesse caso, você acabar a ação, a gente não tem mais nenhum risco de o fisco vir e falar que o teu crédito é indevido, né? Por outro lado, a gente fazendo o procedimento administrativo, nós ganhamos 2 instâncias, né? Nós podemos ganhar tanto na via administrativa, que é até engraçado, mas muitas vezes, quando a gente fala, por exemplo, de crédito PIS e COFINS, a gente tem uma abertura muito maior para falar na esfera administrativa, porque, de fato, os fiscais, os julgadores, os tribunais administrativos têm um conhecimento muito maior da legislação tributária. Então, você ter 2 instâncias para, eventualmente, comprovar que o teu crédito essencial, muitas vezes é vantajoso, né? Muitas vezes você conseguia, nem que seja um voto favorável na esfera administrativa, te ajuda demais na esfera judicial, né? Então, você ter um voto favorável de um conselheiro do CARF numa compensação que foi realizada é algo valioso, né? Mas, por outro lado, você, às vezes, coloca o fisco a se manifestar sobre uma situação que talvez não precisasse se manifestar, né? Se você entrasse no judicial, você lidaria só com a procuradoria e talvez, né? Então, você tenha uma situação em que você vai ser julgado por um magistrado, por um juiz, que por ter um conhecimento menor te leva a uma chance talvez maior de êxito, dependendo do caso, né? Então, assim, essa ponderação sempre tem que ser feita em conjunto com quem assessora a empresa, porque cada caso é uma realidade, né? E conhecer, por exemplo, a diferença entre PGFN e Receita Federal, né? Isso muitas vezes a gente acaba não vendo essas dúvidas na cabeça dos empresários, né? Então, quando você está falando de um processo judicial, a gente não fala com o fiscal da Receita, né? A outra parte no processo judicial é um advogado que defende a União, né? Então, assim, ele não faz fiscalização tributária, ele sequer a conversa que ele tem com o agente de fiscalização é por e-mail, né? Assim, é uma coisa muito arcaica, assim, não tem o fiscal não fica do lado do advogado da União dizendo, essa empresa aqui está entrando com essa ação, mas a gente tem que revisar outra coisa. Então, isso é importante tirar esse mito da cabeça e a gente vê que há várias alternativas, várias possibilidades que a gente pode usar, tanto na esfera administrativa como na esfera judicial. Júlio, se você pode passar o slide, por favor. Bom, sobre possibilidades administrativas de recuperação, né? A gente gosta muito de usar isso, né, Júnior? Em situações que a gente tem uma clareza muito grande sobre o futuro, né? Sobre o que a gente está vendo em relação àquele cenário normativo, né? Então, por exemplo, nós temos os casos de empresas que têm produtos submetidos ao regime monofásico de PIS e COFINS. Só que muitas vezes, em que pese esse regime, esse produto tenha tido PIS e COFINS recolhido lá no começo da cadeia,
a empresa Só para submete a quem tem, tributação novamente. Jordão, só para quem não sabe o que é um regime monofásico, né? É aquele Tá. onde o fisco já cobra na primeira etapa da cadeia de produção da indústria e as demais não precisam pagá-lo, correto? Exato. Digamos assim, é o ICMS-ST do PIS e COFINS, né? Você Sim. tem a centralização do recolhimento, geralmente na indústria, ou no importador, né? E as etapas subsequentes, elas não recolhem o tributo, né? Então, todas elas têm a saída sem tributação. Só que a gente vê, né, Júnior, no dia a dia, que é muito comum a empresa tributar novamente Exatamente. esse produto que não deveria ser tributado. Ontem mesmo recebemos uma empresa na área de bebidas que eles já estavam tributando integralmente, mesmo não sendo devedores de PIS e COFINS dentro do Simples Nacional. Exatamente. Inclusive, Jordão, isso serve para empresas de Simples Nacional. Então, muitas vezes o empresário que tem uma empresa Simples Nacional, ele pode olhar, o PIS e COFINS não é tão relevante para a minha empresa, mas ele representa uma fração bem importante do total da guia do DAS, e essa guia pode ser reduzida. Na hora de apurar essa guia do DAS, a gente pode clicar lá nas opções de monofásico. Então, eu digo, não, parte do meu faturamento, que representa tanto, já foi tributado na fonte, na lei do PIS e COFINS monofásico. Aí se exclui da guia do DAS, perfeito. Se exclui da guia do DAS, exatamente. Eu também, nesta semana, eu vi um supermercado que estava nessa situação. Sim. E é no Simples Nacional, e a gente já viu uma bela economia aí que ele vai poder ter. Ô, Júnior, e vocês Oi, Guilherme, Ceste, por favor. Vocês podem revisar os últimos 5 anos dessa empresa, né? Perfeito. Podem revisar os últimos 5 anos e essa devolução da Receita Federal é em 60 dias, que depois que tu faz o levantamento, eles fazem a devolução do crédito, né? Exato. Nisso a Receita evoluiu muito, né? Em fazer a compensação, está bem mais ágil o processo. Muito bem lembrado. Bom, então assim, essa realmente é uma alternativa, e é mais comum do que a gente imagina, né? É impressionante como essas coisas acontecem recorrentemente, e a gente bate o olho na apuração, a gente já vê, né? Isso aqui a gente podia estar aprimorando O varejo tem muito. E a mesma coisa do ICMS-ST, né? A gente tem essa situação, ela é bem similar, de produtos que entram com ST e, às vezes, por um erro de parametrização, saem tributados novamente. Isso acontece recorrentemente. Ou casos em que o produto vem com ST e, na saída, né, ele tem que ser tributado porque no estado onde você está mandando a mercadoria, ou no teu próprio estado, aquele produto não tem substituição tributária. Então, você acaba recolhendo o ICMS novamente na saída e a empresa acaba não recuperando aquele ICMS-ST que foi recolhido no momento da aquisição. Então, essa revisão é muito importante, né? Às vezes a gente acha que é pouco, que não acontece, mas muitas vezes os valores são significativos, né? E também muito recorrentes. E a questão da ST, a gente não tem nem só a discussão sobre as possibilidades de adjudicação, a gente tem questões relacionadas à interpretação das partes envolvidas se aquele produto é ou não é substituição tributária, que muitas vezes é um tormento para todo mundo que está envolvido, né? O vendedor entende que é ST, o comprador entende que não é ST, aí o produto entra com substituição tributária, mas está parametrizado sem, e aí pronto, está feita a bagunça. E se você não tem um mapeamento e uma verificação recorrente, muito dinheiro é deixado na mesa, né? Dinheiro e são coisas que a gente nem precisa de ação judicial, né, Júnior? Assim, é uma coisa muito cara crachá, de você olhar a situação, levantar e botar o dinheiro no bolso, né? Jordão, tu usou uma expressão que eu acho extremamente interessante, que é deixar dinheiro na mesa, né? Então, muitas vezes, o empreendedor, ele está ralando lá porque não consegue manter a sua margem, inflação louca nesse ano de 2021, 2020 já foi também, esse ano mais ainda, e aí ter uma possibilidade de não deixar dinheiro na mesa
no item que não contribui em nada na cadeia de valor da empresa, que são os tributos, é fundamental. Exato. E muitas vezes vão te dar um preço mais competitivo que o teu concorrente, vão te dar aquela margem que tu não tem mais. Então, quem observa isso, com certeza sai na frente. Tá brigando nós tivemos uma situação, Jonas, que eu lembrei, de uma empresa transferindo a contabilidade para nós, a gente foi olhar, eles tinham um limite orçamentário para o Simples. Só consigo pagar X reais para o Simples. E qual era a técnica usada? Reduzir o valor declarado. Então, ele não declarava todas as vendas. Se sujeitava toda a fiscalização, estava sendo ilegal. Deixava a fiscalização. Eu disse, olha, dessa forma, é certo que a Receita vai pegar vocês, a Receita Estadual vai pegar vocês, porém, eu vi que estava pagando imposto a mais. Sim. O que acontece? Ele poderia declarar a receita muito maior, pagando o mesmo valor. Vem de encontro ao caso que o Jordão tinha citado no início, aqui da nossa mentoria, que é o caso do cliente dele que triplicou o faturamento porque estava batendo no teto lá do Simples Nacional. Sim, exatamente. E essa revisão do PIS e COFINS, do monofásico, para mim, ela é a revisão fiscal das empresas do Simples Nacional. E muitas vezes, no meu entendimento, não é culpa da contabilidade que foi feito, porque a própria Receita Federal interpretou um NCM de uma forma errada. Eles mesmos podem ter errado, né? Por isso que eu falei os últimos 5 anos, porque às vezes tu declara tudo certo e eles interpretam errado. E aí, pode acontecer. De PIS e COFINS. Perfeito. Exatamente. Assim, outra possibilidade que a gente tem, né, a gente avançando para também não tomar muito, não ficar muito maçante, né, é a questão da revisão dos créditos PIS e COFINS. Essa talvez seja, como eu já havia argumentado, falado com ele, onde a gente tem a maior amplitude, maior complexidade e maior leque de alternativas no que se refere à recuperação tributária. Porque hoje o que vem... A gente tem tanto, de forma bem direta, né? A gente tem tanta revisão dos créditos que estão permitidos na legislação. Então, muitas vezes a empresa acaba deixando passar. Então, por exemplo, recolhimento de frete na venda de produto quando o frete é suportado pelo próprio vendedor, né, pelo contribuinte. Em vários casos a gente viu de empresas que não faziam esse crédito, né? Mas também a gente tem a questão da discussão do que pode dar crédito, ou o que dá crédito, PIS e COFINS, e o que não dá. Né? Essa talvez seja a discussão mais atual que a gente tenha em termos de creditamento. Né? Hoje a gente tem um conceito do STJ de essencialidade, ou seja, eles saíram para uma linha que não é a restritiva que o fisco queria, que seria só os produtos que são diretamente aplicados na produção do produto, mas também não é tão ampla como a do IRPJ, né? E ela dá uma série de alternativas que depende muito da narrativa que vai ser contada. Depende muito de alguns procedimentos que a gente tem que adotar previamente de definição de qual é o objeto social da empresa. Eu venho vendo muito isso nos julgamentos do CARF, eles se apegando à questão da essencialidade, se a atividade está ou não no contrato social da empresa. É uma questão até interessante, porque não tem lugar nenhum dizendo isso, mas é um critério que a fiscalização vem adotando para dar direito ou não ao crédito de PIS e COFINS. Então, créditos, despesas com publicidade e propaganda, elas são essenciais ou não são? Depende. Depende da tua atividade, depende do teu contrato social. Gastos com pedágio, como eu comentei, dá crédito de PIS e COFINS? Depende. Depende se o teu produto, se o teu serviço ou o teu produto, você é uma transportadora, não tenho dúvida, né? Você não consegue rodar sem pagar pedágio. Né? Agora, você é uma empresa no supermercado, talvez não tenha muito sentido, né? Então, essa análise, ela te permite tanto você buscar o passado, né? Como você mexer para o futuro. Né? Uma análise só, ela te traz as duas alternativas, né? As duas prerrogativas. Né? Essas são as questões que a gente pode trabalhar, assim, óbvio que tem outras, né, que a gente pode, na via administrativa. Na via judicial, a gente tem tantas outras, né, que a gente pode trabalhar. E aqui é importante a gente falar e explicar para quem está nos ouvindo que as ações judiciais, atualmente em matéria tributária,
elas estão com uma peculiaridade muito interessante. O STF, que é, digamos assim, é quem decide, em última instância, todas as matérias relevantes em ordem tributária. Acho que não tem... Até o doutor Guilherme Sete pode colaborar, né? Mas, assim, eu não lembro de nenhuma matéria tributária relevante que não tenha sido definida em última instância pelo STF. Mesmo que seja competência do Tribunal do STJ, eles acabam, eventualmente, puxando a sardinha para o lado deles para tomar uma decisão. E eles vêm cada vez mais restringindo os contribuintes que optaram por esperar a definição judicial. É uma coisa muito engraçada. O STF, em última medida, acaba estimulando as empresas a entrarem com as ações judiciais. Por quê? Eles acabam dizendo o seguinte: olha, quem não entrou com ação não pode recuperar o passado. Porque a grande maioria das ações de relevância, de conteúdo relevante econômico, eles fazem o que a gente chama tecnicamente de modulação dos efeitos. Eles dizem assim: olha, vale daqui para frente, salvo se você entrou com ação judicial. É uma maneira deles blindarem o caixa deles, tentar limitar um pouco da saída financeira, né? Um exemplo clássico disso, a gente teve agora, né, a questão, acho que todo mundo vem acompanhando, porque é uma matéria muito relevante, as alíquotas de ICMS sobre energia e telecomunicação, que o STF julgou inconstitucional, só que vão modular os efeitos, ou seja, vai valer a partir de 2024, a princípio é isso, né, que se tem hoje, e só pode buscar o passado aqueles contribuintes que entraram com ação até a data do início do julgamento. Ou seja, você tem que se planejar tributariamente também para entrar com ações judiciais. Porque se você não entra, o teu concorrente entrou, vai poder buscar os 5 anos para trás. Perfeito, e você não. Né? O ICMS, na base de cálculo do PIS da COFINS, né, Júnior? Que é uma matéria que agora está pacificada e que a gente vem orientando a buscar administrativamente, porque o cenário está definido, né? Foi a mesma coisa. Quem não entrou com a ação ficou restrito a poder buscar a partir de 2017. Perdeu alguns anos, né? Perdeu alguns anos. Exatamente. Quem entrou, por exemplo, com a ação em 2015 vai poder buscar desde 2010. Desde 2010. Então imagina o que a gente está falando, né, assim, de ganho efetivo, né? E foi mais uma modulada. Então, isso é importante a gente salientar. E a grande maioria das ações tributárias, o risco do empreendedor são as custas judiciais. Em matéria tributária, a grande maioria das ações elas são ajuizadas pelo formato de mandado de segurança. Tem exceções, obviamente, mas o mandado de segurança tem uma grande vantagem, ele não tem sucumbência, que é aquele valor que a gente paga, né, quando perde um processo, né, paga para o advogado da parte contrária. Então, assim, se o empresário entra com uma ação postulando R$1 milhão de ativos de créditos tributários e perde, pô, será que eu vou ter que pagar ainda 10%, 20% sobre esse valor para o fisco? Não, isso a grande maioria das vezes não acontece. Então, vale a pena você, e considerando esse cenário em que o STF cada vez mais restringe o contribuinte, vale a pena você entrar com a ação e pagar para ver, porque vai te custar R$400 de custos judiciais, mais R$400 para você apelar, e se você ganhar, você tem uma poupança tributária que você vai poder recuperar lá na frente. Então, alguns exemplos, né, de discussão que hoje a gente tem pendentes de resolução, né? O ISS na base de cálculo do PIS da COFINS. Essa é uma discussão que está 4-4, né? Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu, particularmente, achava que a gente ia perder o ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS. E ganhou. Quem não entrou com a ação... É a mesma analogia. É a mesma analogia. Eu acredito que deveria ganhar, por lógica, né? ISS, ICMS são tributos indiretos, etc. E está 4-4. Então, a gente pode ser que o ministro novo entre, né, o André Mendonça, e jogue favorável aos contribuintes, ou pode ser que não, a gente não conhece o posicionamento dele, né? Mas aí tem uma oportunidade para os prestadores de serviço de tirar, né, de tentar buscar esse valor e proteger os 5 anos para trás, né? A gente tem as empresas que têm retenção de INSS na folha, na nota fiscal. Essa já é uma ação um pouco mais diferente, porque ela depende de prova, de análise do que você faz, mas a gente vê que muitas vezes a empresa sofre essa retenção,
tem acúmulo de crédito de INSS, porque o valor que ela sofre de retenção é maior do que ela tem a recolher de INSS efetivamente, mas ela não faz cessão de mão de obra, que é o critério que se deveria utilizar para sofrer a retenção. Só que o fisco, obviamente, baixou uma instrução normativa, que é a 971A, e tem uma série ele arrolou todas as atividades possíveis da construção civil ou relacionadas, correlatas, e te coloca a obrigação de sofrer essa retenção, né? Só que essa é uma questão bem interessante. INSS, a gente tem outras questões, né? Elas estão bem em voga agora, vai depender de decisão do STJ. Essa contribuição para terceiros está limitada a 20 salários mínimos da folha total, né? Essa é uma discussão que é bem significativa do ponto de vista financeiro, né? A gente está falando aí de 5,8% em média, né, da folha, dos tributos que pesam sobre a folha, você limitar a uma base total de 20 salários mínimos. Essa é uma questão bem interessante, que está pendente de decisão. A gente não sabe o que vai acontecer, então é interessante que a empresa ajuize a ação, né? É até engraçado a gente falar como advogado, né? Pô, tá vendendo o peixe dele. Não é isso, né? É que se você não entra com a ação e a ação é julgada favorável, você perde o bonde. Essa é uma tristeza. Assim. A gente que gosta de uma atuação preventiva, a gente acaba tendo que estimular os nossos clientes, nossos conhecidos a entrarem com a ação judicial para não perder. Né? E tem mais um outro tópico, só para finalizar aqui, que eu acho que até a gente Jordão, só posso fazer uma continha rápida aqui? Claro. Sobre essa situação aí da limitação de 20 salários mínimos do Sistema S, né? Isso representa 5,8% da folha de pagamento. Tá? Vamos botar uma folha aí em torno de 50 mil reais. Não é tão difícil uma empresa ter uma folha de pagamento de 50 mil reais. Vai dar perto de 3 mil reais de economia por mês. Esses 3 mil pode buscar os últimos 60 meses. Então, já deu 180 mil, mais atualização pela Selic. Então, é um processo que vai ter um custo muito baixo para entrar, que tu está pleiteando recuperar 200 mil. Então, é um investimento, a comparação além dos meses versus o possível retorno, e se não entra com o processo, deixa de aproveitar esses 200 mil. Pode ser que no futuro economize os 3 mil por mês. Mas esses 200 mil do passado, a empresa deixa de recuperar por não ter entrado com o processo judicial. E é bem isso que acho que você ia falar, né, Jonas? Assim, se essa ação demorar 5 anos para ser julgada, a gente não sabe quanto tempo vai demorar, né? Sim. Você entrando, hoje, você estancou os seus 5 anos para trás. Sim. Né? Então, daqui a 5 anos ela julgar, tu tem 10 anos para trás para buscar, né? 5 anos contados da ação que você distribuiu, mais todo o período em que a ação tramitou no judiciário, né? E, obviamente, o futuro, né? Porque a gente não sabe se lá na frente vai ser modulado ou não, e você tem que igual entrar com a ação judicial, né? Então, tem essa questão bem interessante. O César, eu acho que é importante. Deixa eu só dar um recadinho, um lembrete. Quem tiver alguma pergunta, pode me enviar no chatzinho ali do Zoom, tá? Pode enviar em particular para mim, que eu seleciono, para nós respondermos. E quem ainda não preencheu e desejar preencher o sorteio para o diagnóstico, também está ali no bate-papo do Zoom. Perfeito. Descompartilhar a tela aqui, Júnior? Ainda não. Deixa eu descompartilhar rapidinho, então. Acho que o César quer fazer um comentário e depois a gente volta. Não, é que dessa ação da limitação dos 20 salários mínimos está dependendo só de uma decisão, já que já está para ser decidido, já está com os ministros. Está no Supremo, né? STJ. Tem que entrar no STJ. Perfeito. Gente, nosso horário está avançando. Então, perfeito. Vamos dar sequência aqui, falando agora o último tópico, tá? Possíveis mudanças para o próximo ano. Né? No início ali, o Jordão já estava falando um pouco sobre a reforma do imposto de renda, né? Que, enfim, depois ele pode falar um pouquinho mais, mas deixa eu dar alguns destaques aqui. Aumento do limite do MEI está sendo discutido para 130 mil anual, tá? Atualmente, 81 mil reais,
que dá 6.750 por mês. Então, esticando para 130 mil, dá aproximadamente 11 mil por mês. E podendo contratar 2 funcionários, não apenas um. Né? Então, essa atualização da tabela do MEI está sendo discutida. Saiu do Senado, foi para a Câmara. E um outro MEI que está sendo criado é o MEI caminhoneiro. Isso é uma requisição do segmento para reduzir o custo de contratação. Tá? Então, é uma alternativa com limite de 251 mil anual, que dá em torno de 21 mil mensal. Então, um MEI específico. Isso não é apenas para transportadoras, mas empresas que contratam caminhoneiros, que tem né, uma frota para entregas, né, tem um setor de logística que pode ser beneficiado se essa lei for aprovada. Uma terceira mudança, que daí nossos clientes do Rio Grande do Sul, a gente já comunicou, né, é necessário para o dia 1º de janeiro fazer a migração da alíquota geral do nosso estado, está reduzindo de 17,5% para 17%. E a transação entre as empresas tem um benefício que reduz a carga tributária final para 12%. Só que é um diferimento parcial que tem um percentual bem quebrado ali para fechar em 12%. Esse percentual quebrado também muda. Então, a gente comunicou aos clientes, etc., que é necessário fazer essa alteração no sistema para se adequar às novas alíquotas. E a alíquota de combustível e energia elétrica reduz 5%. Né? Então, nosso custo aí, né, reduz um pouco, 5%, que todos nós, de alguma forma, pagamos sobre energia elétrica e sobre os combustíveis. Reduz de 30% para 25%. PIS e COFINS no segmento de sucatas. O que acontece? O PIS e COFINS ele é beneficiado. As empresas de lucro presumido ou lucro real, quando vendem para cliente de lucro real, tem a suspensão do PIS e COFINS. Aí, algumas empresas entraram com um processo judicial para que elas possam se creditar desse imposto. Porque como ele é suspenso, a de lucro real não acredita. Algumas entraram com o processo, não, eu quero ter o crédito. Isso foi a julgamento. Nisso, o ministro Gilmar Mendes definiu que é inconstitucional o trecho da lei que veda o crédito. Então, a princípio, um objetivo bom de permitir que as indústrias, quando comprarem materiais reciclados, se creditem. Só que o que acontece? Ele definiu que o artigo 47 e 48 são inconstitucional. E é o mesmo artigo que dá a suspensão para quem vende. Então, se aplicar o que o Gilmar Mendes definiu, o vendedor passa a tributar o imposto. Então, no intuito de beneficiar quem compra, ele prejudicou quem vende. Ficou uma bagunça no setor, ficou indefinido isso aí. Até o Dinho, né, da Sagicom Sistemas, acho que está aqui, ele acompanha muito de perto, que a Sagicom Sistemas é um software especializado em reciclagens, nesse segmento. Eu acho muito bacana que eles não se limitam a ser um software, eles pleitam a causa do segmento. Então, eles estão sempre atrás, estão sempre fazendo pressão para que haja benefício, né? Para fomentar o segmento. Eu não sei se ele está aí nos escutando, quer dar um alô aí, Dinho? Jonas, talvez tenha que... Oi, Júnior, tudo bem? Aí, Dinho. Bom dia, Isso aí, bom dia né, a cara? todos. Show. Não se assustem aí, por favor. Vou botar esse rostinho lindo. Fala, Dinho. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão aí. Maravilha. Jonas. Tudo bem? Júnior, como é? Tudo bem. É isso aí, né, Dinho? Inclusive, participou em Brasília de um manifesto referente a uma reunião, né, na plenária, referente aos benefícios do segmento de sucatas, né, que é o segmento que vocês atendem, né? Sim, foi uma decisão, a gente não fala que foi uma decisão errada, foi uma mal interpretada
pelo ministro, né? E a gente queria até que a questão da interpretação do Dias Toffoli que é a mais correta, né? Olha, se é um benefício, né, de ter um incentivo à reciclagem, beleza, dá o direito às pessoas que usam uma matéria-prima poderem se creditar, mas que ninguém pague isso, né? Que a cadeia não sofra com esse pagamento, né? Porque o agravante maior, Júnior, a gente tem algumas estatísticas aqui, que inclusive a gente levou para Brasília lá, que a compra e a geração do resíduo para a cadeia, 50% dela é pessoa física, que não gera esse crédito para poder pagar crédito de PIS e COFINS. Então, essa conta não bate, essa conta não fecha, mas o pessoal está discutindo ainda, junto com as entidades que podiam estar lá dentro do processo, né? Brigando ainda para tentar reverter essa situação junto lá, tá? Então, estamos acompanhando aí, existe um grupo que está acompanhando, um grupo de WhatsApp, onde tem já diversos operadores de reciclagem lá e pessoal da cadeia, que vem discutindo sobre esse assunto aí, né? Aguardando essa posição para ver o que vai acontecer mesmo, mas realmente, se acreditar PIS e COFINS na cadeia vai ser um problema. Dinho, eu quero te dar os parabéns aí, cara, porque embora, como o Júnior falou, tu seja diretor de uma empresa de software para reciclagens e tal, nichada, né, para software, para reciclagens, mas vocês estão acompanhando as possibilidades legais de reduções tributárias, estão brigando por a causa do teu cliente, né? Então, fomentando aí todo esse ecossistema. Parabéns mesmo, viu? Bom, obrigado, Jonas. Como a gente sempre falou para vocês, é isso, o nosso engajamento com o nosso cliente, né? Sim. Como a gente vem sempre levando o melhor, a nossa preocupação aqui é sempre levar o melhor para o cliente. E vocês, como parceiro nosso, a gente sempre vem tentando indicar, de certa forma, vocês, porque a minha preocupação é sempre o cliente, né? O foco no cliente. Perfeito. Então, se eu puder dar uma contabilidade boa para ele, que ele possa ter, e não ter a preocupação, que é o que eu sempre falei, cara, meu negócio é software, não é contabilidade, eu não quero ficar me preocupando com contabilidade. Eu preciso, e o meu cliente é a mesma coisa, né? Sim. Ele precisa estar preocupado com o negócio dele, é comprar, vender matéria-prima. Então, é importante ele ter esse braço, né? Não só aquela contabilidade antiga que contabiliza o que aconteceu, mas sim ela ser proativa, né? Ela está antecipando antes, trazendo soluções para eles, que eles possam estar dentro disso daí, né? Sempre estar bem atualizado e bem respaldado. Perfeito. Preocupação obrigado, zero. Gente. Muito obrigado. Perfeito, gente. Indo aqui para os últimos pontos, deixa eu compartilhar novamente. Também na linha de reciclagem, foi aprovado semana passada pelo presidente o programa ProRecicle, que ele cria fundo de investimento específico para o segmento. Então, na verdade, é uma lei inicial. Até haviam outros artigos, outras possibilidades ali que ele vetou, então ele aprovou parcialmente uma lei de incentivo que vai ser regulamentada pelo Ministério do Meio Ambiente e pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. A ideia é criar maneiras de empresas que tenham projetos ecológicos a receberem incentivos, receber, enfim, um crédito mais barato, etc., né? Mas isso ainda precisa de regulamentação, ainda precisa de maiores informações sobre como vai funcionar. Mas também é uma possibilidade para quem atua nesse segmento relacionado à reciclagem. Próximo item, refis e a reforma do imposto de renda. Vou deixar esses dois últimos aí para o Guilherme Jordão falar. Perfeito. O refis é uma expectativa de todo mundo, né? Sim.
desde o início da pandemia, vem se discutindo, se pedindo, né, que as empresas que sofreram redução de faturamento, tiveram uma série de dificuldades, seja reaberto, seja disponibilizado um programa de parcelamento tributário, né? A expectativa que a gente tem, óbvio, a gente não tem nada em concreto ainda, né? Não foi aprovado nenhuma lei, mas a grande expectativa é de que seja aprovada, tá? A gente tem um projeto que já foi aprovado no Senado, e a expectativa é que seja aprovado na Câmara essa semana. Sim. Né? O que a gente tem no Senado hoje é um projeto que vai ser alterado necessariamente, porque ele estabelece, né, uma entrada de, no mínimo, 25% para quem não teve redução de faturamento, chegando até uma entrada de 2,5% para quem teve 80% de redução de faturamento ou mais. Ou seja, se a gente pegar aqui 25% de entrada para quem não teve redução de faturamento, é pesado, né? E a gente tem que pensar que com uma inflação de 10%, 12%, muitas vezes o teu faturamento é basicamente igual, só repôs a inflação, né? Então, você teve perda real de faturamento compensada pela inflação, né? Então, você fica no 0 a 0 se você comparar nominalmente, mas a perda efetiva aconteceu, né? Na Câmara, a proposta que vem se desenhando é uma redução dessa entrada inicial de 25% para 10%, né? E podendo parcelar ela em até 10 vezes. Né? Então, você adere ao parcelamento, tem que dar 10% de entrada, e essa entrada você tem que pagar em 10 prestações. Então, basicamente, tu pagaria 1% da dívida por 10 meses, e a partir dali você teria 175 meses no máximo, né, para parcelar o saldo remanescente. Então, o que se projeta aqui na Câmara vai se reduzir essa entrada, alargar prazo, tanto das parcelas de entrada como do total de prazo do parcelamento. Se vai voltar para o Senado... Só para quem é novo na área financeira, o Júnior esqueceu de comentar, mas o Refis é um programa federal que de tempo em tempo tem aberto no Brasil, de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, tem aberto, que reduz o valor das multas e juros para quem tem débitos tributários federais. Então, só para quem não está há muito tempo, que não conhece esse termo, né? Quem já está há muito tempo e está com impostos atrasados, fica sempre na expectativa, na ansiedade que saia um novo Refis. E aí vai sair, pessoal, muita gente que deve, liga para nós, manda o WhatsApp, e aí tem alguma coisa sobre o Refis. Então, Refis é um termo utilizado para parcelamentos especiais, não existe a promessa nunca que vai sair o próximo, mas se gera uma expectativa que saia porque de tempo em tempo tem, e agora nós temos a iminência de um novo. Exatamente. E assim, Jonas, o que nós temos hoje, que é o que foi aprovado no Senado, é redução de 65% a 90% nos juros e multas. Aí, obviamente, vai depender do prazo em que você opta pelo pagamento. Então, quanto maior o prazo, menor o desconto, né? Então, você teria, na opção de maior prazo de parcelamento, 65% de redução de multa, e no menor prazo, até 90%, né? Sim. E de 75% a 100% dos encargos legais. Esses encargos legais nada mais é do que 20% que o fisco adiciona à tua dívida quando você simplesmente vai para a dívida ativa. Ou seja, eles não fazem nada, mas a tua dívida cresce 20% automaticamente, né? Então, que é um absurdo. Não é 5%, é 20%. 20%. Não bastasse que tu já pagou 20% de multa de mora, muitas vezes, né? Mais Selic, então, mais a Selic. Então, mas assim, a grande expectativa que tem é um projeto que, pelo que a gente vem acompanhando, tem a adesão das duas casas lá em Brasília, então vai passar, a gente só não sabe em que termos exatamente, né? E como vai ser esse trâmite, porque como a Câmara deve aprovar com alteração, isso volta para o Senado, né? Então, a gente tem que ir acompanhando o que vai acontecer, mas provavelmente, a gente tendo notícia, a gente vai passar para vocês também, para encaminhar para os clientes. Então, para finalizar, sobre a reforma do imposto de renda, tu iria comentar? A reforma do imposto de renda, sim, a gente vem acompanhando há algum tempo, né? A mensagem que eu posso passar é que não vai rolar. Né? Também, né, novamente, gosto de situar quem não está a par do tema,
que é essa reforma que está se falando? Passar a tributar 15% Dividendos. sobre os lucros que os empresários recebem. Em contrapartida, eles estão diminuindo a alíquota lá do imposto de renda na PJ, diminuindo um percentualzinho pequeno e tributando 15%, que era 20% no início, e depois 15%, podendo em 15% na hora que o empresário distribui seus lucros, que hoje, já há algumas décadas, é isento no Brasil. É sobre isso que a gente está falando. Exato. Ela tem uma série de outras Mas a alterações principal que é traz. essa. A principal, a que causou maior alvoroço é essa, porque pega em cheio as pequenas e médias empresas, porque os empresários acabam tirando o seu salário via dividendos, Sim, né? sim. Então, não basta você pagar 20% de alíquota sobre a receita, você vai pagar mais 15% sobre os dividendos, mas é um projeto que não teve, está travado no Senado e precisaria ser aprovado esse ano ainda para valer para o ano que vem, né? Então, a gente não vê... O ano terminou, aí não vai passar para esse ano. Vai aprovar o refis. Eu duvido que eles vão fazer neste ano, previamente ano eleitoral, fazer uma alteração tão profunda, tendo o Senado já demonstrado toda essa resistência à aprovação, né? Então, Perfeito. se fosse para ser pautado, já tinha sido pautado. Eles estão focados em outra coisa. A gente não trabalha com o cenário de aprovação dessa reforma para 2022. O Cest queria falar alguma coisa? Já fica para as considerações finais, que a gente está encerrando o tempo daí, Cest? Não, só em relação aos parcelamentos, nós só não podemos esquecer que existe a transação federal, que, diferente do refis, ela reduz até o valor principal. Ela reduz multa, juros e o valor principal, uma coisa que o refis não faz. Eu não entendi. O que faz, então? Ela reduz o principal. Não, ela quem? Nós estamos falando do refis, não entendi. Desculpa, Guilherme. Transação que existe até o final do ano. Transação da PGFN, né? Uma transação excepcional da PGFN. Tá? Não é a mesma coisa que um refis. Ela vai para uma análise, né? Então a empresa informa seus dados históricos, folha de pagamento, etc. Eles avaliam se foi prejudicada pela Covid. Em alguns casos bem específicos, pode ter redução até do principal. Isso são apenas para as dívidas antigas, em dívida ativa, e a gente tem, inclusive, alguns clientes nesse processo que aderiram e tudo mais, e é só até o final desse mês. Né? Só que o refis, ele é um refinanciamento, é isso que significa a sigla refis, e é mais abrangente. Não é só para dívidas antigas e dívida ativa. O refis ele é geral. Né? Dívidas que ainda não foram para dívida ativa também se enquadram no refis, mas que fica para o ano que vem. É isso aí, em resumo. Era isso então, pessoal. Deixa eu dar uma passeada aqui. Ver se tem alguém com a mão levantada. Eu acho que não, mas deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém com a mão levantada. Pergunta? Eu acho que não. Alguma consideração final? Podemos finalizar? É isso, né? Nós não vamos ter tempo para outras perguntas, mas no particular a gente responde sim. E, Jonas, em relação à dívida ativa de débitos estaduais também, tu pode fazer, eles não chamam de transação, mas débitos que já estão sendo cobrados em execução fiscais ou já inscrito em dívida ativa, tu pode parcelar e, inclusive, tu pode ter um desconto dependendo do que tu usar. Por exemplo, se tu usar precatórios para pagar. Eu fiz um parcelamento há 2 semanas que o débito era 5 milhões. Usando precatórios, a empresa vai pagar 3 milhões, parcelando. Excelente, excelente. Obrigado, Cest. Então, eu quero aqui estar agradecendo ao doutor Jordão. Muito obrigado pela tua participação. Quem quiser o contato aí, doutor Jordão, ele é nosso parceiro, nosso cliente já há bastante tempo. A gente tem vários trabalhos em comum, assim como o doutor Guilherme Cest também atende diversos clientes nossos, é um tributarista que atende diversos clientes nossos, é cliente da casa também. Quero agradecer a vocês. Júnior, quer fazer alguma consideração final aí para nós encerrarmos? Não, apenas agradecer a atenção, né, de todo mundo aí presente e ficar à disposição para qualquer dúvida. Né? Temos aí à disposição, podemos
manter contato.